No vídeo anterior, nós acompanhamos a jornada de Itadori em sua busca para devorar todos os 20 dedos de Sukuna, enquanto treina para aprender a controlar seus poderes na companhia do poderoso sensei Satoru e dos colegas Fushiguro e Nobara. Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, nós vamos acompanhar a segunda parte de Jujutsu Kaisen, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos com a maldição Mahito enfrentando Nanami e Itadori, e resolvendo que precisaria separar os dois. Por isso, o ser faz 3 humanos transfigurados atacarem um rapaz, confiando que por seu bom coração, Itadori não seria capaz de finalizá-las. Contudo, os seres pedem socorro ao jovem, e ele toma coragem para livrá-las daquela tortura. Logo, Itadori se junta a Nanami novamente, e Mahito se vê sem escapatória. Então a maldição lança o seu domínio inato, prendendo Nanami lá dentro, e deixando Itadori do lado de fora. Nessa hora, vemos um flashback de quando Nanami tinha um emprego comum e negava o seu lado sobrenatural. Só que um dia ele resolveu abraçar esse lado, e entrou em contato com Satoru. No presente, Itadori rompe o casulo criado por Mahito usando força bruta, e ao fazer isso a alma de Sukuna é tocada pelo vilão mais uma vez, e novamente o demônio retalha, ferindo gravemente Mahito. Desse jeito, o domínio é desfeito e a maldição se vê em maus lençóis, escapando para os esgotos por pouco, enquanto reflete sobre o imenso poder de Sukuna. Já Itadori acaba desmaiando devido à exaustão. Mais tarde, após despertar, o garoto se lamenta por ter tirado vidas humanas, e Nanami tenta confortá-lo, falando que a morte faria parte da vida dali em diante, e que Itadori deveria estar preparado para ajudar as pessoas, pois agora ele era um feiticeiro Jujutsu. Já na antiga escola de Yoshino, vemos que o professor Sotomura aprendeu que a sua escolha de não agir acabou tendo graves consequências, e também que Chota havia ficado com sequelas por conta do ataque de Yoshino. Enquanto longe dali, Itadori se mostra motivado para seguir em frente. Um tempo depois, Mahito se encontra com Geto e Jogo, que planejam roubar os dedos de Sukuna que estão em posse do colégio Jujutsu. Em seguida, passamos para os alunos de Kyoto, chegando até a escola de Tóquio, liderados pela sensei Utahime Yori, que é uma desafeta de longa data de Satoru. E nessa hora o cara aparece carregando um baú, de onde Itadori sai, crente que iria fazer uma bela surpresa para todos, só que ninguém tem a reação que ele esperava. Apenas Gakuganji se mostra surpreso, e Satoru debocha dele pelo fato de Itadori ainda estar vivo. Posteriormente, os times de cada escola se reúnem, e Itadori conhece os demais estudantes de Tóquio, enquanto do outro lado, os estudantes de Kyoto ouvem de Gakuganji que eles deveriam finalizar o receptáculo de Sukuna, usando energia amaldiçoada para que ele não retorne como uma maldição. Só que Todo não se mostra feliz com aquilo e vai embora, avisando que ninguém lhe daria ordens. Em paralelo, Satoru conta para Utahime sobre os acontecimentos recentes e explica que algum feiticeiro Jujutsu de alto nível deveria estar por trás daquilo, e pede a ela que investigue em Kyoto. Mais tarde, chega a hora da primeira tarefa do evento de intercâmbio, na qual o time de cada escola deveria exorcizar alguns espíritos fracos, enquanto correm atrás de um espírito nível 2, que estaria no meio de uma floresta. E era tudo liberado, inclusive atacar os membros da equipe adversária. E assim que a prova começa, Todo parte para cima do time de Tóquio, e Itadori fica para lutar contra ele. E aí o bombado questiona qual era o tipo de mulher que Itadori gostava, e ele responde que eram as altas com a bunda grande. Ao ouvir isso, Todo fica emocionado, pois aquele era exatamente o mesmo tipo de mulher que ele gostava, e por conta disso, o bombado passa a falar que Itadori é seu melhor amigo. Em seguida, a trocação começa, e Todo leva a melhor, mas a luta é interrompida pelo time de Kyoto, que estava ali para finalizar o receptáculo de Sukuna. No entanto, Todo dispensa eles e continua o confronto. Então, várias lutas começam a acontecer pela floresta. Fushiguro contra Noritoshi Kamo, um estudante do 3º ano e membro do clã Kamo. Maki enfrenta Kasumi Miwa, uma moça do 2º ano que é grande fã do Satoru e discorda do plano de finalizar o Itadori. Já o Panda e Nobara vão atrás de Momo Nishimiya, do 3º ano. Tudo isso enquanto Inumaki corre para finalizar a tarefa. De volta a Itadori, vemos que Todo está se divertindo durante a luta, e ele passa a incentivar o rival a aumentar o seu poder cada vez mais. Isso faz Itadori evoluir cada vez mais, e Todo passa a ensinar o agora melhor amigo a canalizar sua energia amaldiçoada do jeito certo. Todo também decide dedicar todos os seus esforços para que Itadori sobreviva e se torne tão poderoso quanto ele. Em outro ponto da floresta, o Ultimate Mekamaru ataca o Panda, e é revelado que o urso era uma criação do diretor Yaga, que possuía um núcleo no lugar do coração. Em contrapartida, Mekamaru era apenas um robô controlado à distância por um feiticeiro Jujutsu chamado Kokichi Mota, que tinha um corpo extremamente frágil. E Mekamaru a princípio leva a melhor, mas o Panda passa por uma transformação e revela que na verdade possui 3 núcleos dentro de seu corpo, ativando o seu núcleo de gorila. Assim ele passa a ser uma mistura de gorila com Panda, e ultrapassa os poderes do Mekamaru, derrotando o inimigo. Em seguida, o Panda demonstra ter compaixão pela saúde de Kokichi, e promete que um dia o
ajudaria. E aí passamos para Maki vencendo Kasumi, que fica impressionada com a força da aluna de Tóquio, principalmente porque Mai tinha dito que ela era uma fraca. Em paralelo, Satoru está assistindo a tudo que se passa na floresta junto de outros senseis, quando descobrimos que a família Zenin fazia de tudo para não deixar Maki atingir todo o seu potencial. De volta à floresta, vemos Nobara enfrentando Nishimiya, que sabendo do ódio que a aluna de Tóquio sentia por Mai, tenta apelar para o lado emocional, dizendo que Mai sofria muita pressão por ser filha de um dos 3 maiores clãs de feiticeiros Jujutsu. Só que Nobara não entra nessa, a comparando com Maki, que era super gente boa. Então ela consegue derrubar Nishimiya da vassoura em que voava, mas antes de derrotá-la, Nobara é atingida por uma bala de borracha tirada por Mai e acaba nocauteada. A seguir, a irmã de Maki pede que Nishimiya volte a voar, e vemos que a loira parecia chateada por Nobara. Nessa hora, Maki encontra a irmã e as duas começam a lutar. Então voltamos o tempo para descobrir que as duas eram bastante próximas, e enquanto Maki ajudava a irmã com as visões das maldições que ela tinha, a moça era desprezada pelos demais por não possuir nenhuma energia amaldiçoada. Até que um dia, Maki decidiu que abandonaria o clã em busca de se fortalecer, e um dia voltaria para liderá-lo. Só que a família Zenin não ficou nada feliz com aquilo, e passou a fazer de tudo para atrasar a evolução dela. No presente, Mai atira com a sua arma contra a irmã, e quando acabam as balas, ela usa uma técnica para criar uma do nada. Desse jeito, a garota pensa que surpreenderia Maki, mas a jovem simplesmente pega o projétil com a mão. É então que Mai se recorda que por mais que Maki não tenha energia amaldiçoada, ela possui habilidades físicas sobre-humanas. E no mano a mano, a aluna de Tóquio acaba vencedora. Assim, Mai mostra sua indignação pelo fato de Maki tê-la abandonado, e a moça de Tóquio fala que aquilo foi preciso, ou passaria a vida toda se odiando. Em seguida, ela deixa a irmã sozinha, derrotada. Em seguida, pulamos para Fushiguro enfrentando Noritoshi, que usa suas habilidades sanguíneas para controlar flechas banhadas em seu líquido vital. Só que Fushiguro é extremamente habilidoso e consegue desviar de todas elas. É então que Noritoshi manipula o seu sangue para aumentar os seus atributos físicos, iniciando uma batalha corpo a corpo. É aí que descobrimos que Noritoshi era filho ilegítimo do líder do clã Kamo, só que pela falta de herdeiros, ele passou a ser preparado para assumir aquela liderança. E antes de iniciar o evento de intercâmbio, o diretor Gakuganji mostrou a ele uma poderosa maldição, que seria usada para finalizar Itadori durante o evento. De volta ao presente, Kasumi lamenta ter sido derrotada por Maki, quando ela recebe uma ligação, e Inumaki a põe para dormir. A seguir, o rapaz se depara com a maldição do diretor Gakuganji, sendo finalizada por Hanami, que era uma maldição de nível especial. Em paralelo, Noritoshi e Fushiguro são interrompidos por Inumaki fugidos de Hanami, e podemos ver que além da maldição, Mahito e um cara chamado Juzo Komiya também estavam na floresta. Logo, Komiya mostra suas credenciais ao começar a lançar uma cúpula em volta do local. Já na sala dos senseis, eles percebem que algo estava errado, e Satoru corre para a arena na companhia de Utahime e do diretor Gakuganji. Contudo, eles não são rápidos o suficiente, e só chegam lá quando a barreira já estava completa. É então que eles descobrem que a cúpula só repelia Satoru, mas permitia que qualquer outro passasse, e Utahime, junto de Gakuganji, correm para ajudar os alunos. Só que assim que ultrapassam a barreira, Komiya surge, e o velho diretor puxa uma guitarra que usava como arma, dando a Utahime a brecha necessária para que ela continuasse. De volta a Fushiguro, vemos que Hanami encurralou ele e os outros dois, revelando que seu objetivo era destruir a humanidade para que o planeta Terra possa voltar a brilhar. Depois, a maldição ataca o trio, que tenta escapar e se reunir aos demais. Só que tanto o Inumaki quanto o Noritoshi são tirados de ação, e Maki surge do nada cortando um dos chifres da maldição. Em seguida, ela e Fushiguro se unem para lutar, e o garoto invoca um novo lobo familiar preto e branco, que herdou o poder do lobo branco finalizado no reformatório. Contudo, nada que eles tenham é capaz de superar Hanami, que faz nascer uma muda de planta no abdômen de Fushiguro, que o impossibilita de utilizar energia amaldiçoada, ou ele seria consumido pela flor. É então que Todo e Itadori chegam junto com o panda, e o urso carrega Fushiguro e Maki para longe dali, enquanto os outros dois se preparam para lutar. E nessa hora também vemos que Nishimiya estava voando para fora da barreira carregando Inumaki e Noritoshi, que estavam desacordados. De volta aos rapazes, Itadori parte para cima de Hanami sob os olhares de Todo, que estava lhe passando instruções. E em determinado momento, o bombadão dá uma dura em Itadori por conta de ter perdido o foco ao deixar a raiva dominá-lo. Assim, Todo vai instruindo o amigo a executar o Kokusen, uma técnica que poucos feiticeiros Jujutsu conseguiam dominar, e que cria uma distorção no espaço para aumentar o poder dos golpes em 2 vezes e meia. E aqueles que conseguiram usar essa técnica passavam a ter uma compreensão imensurável do que é a energia amaldiçoada. E com a ajuda do amigo, Itadori consegue realizar esse feito, deixando Todo bastante orgulhoso, e ele enfim se une à luta. E aí Hanami percebe que os dois eram demais para ele, e revela um braço preto, o qual não tinha usado até agora. Então a maldição começa a se lembrar de uma conversa que teve com Mahito, onde o cara lhe disse que Hanami deveria se divertir mais durante as lutas. E o ser fica agradecido pelo conselho, dizendo que agora estava se divertindo muito. E nessa hora, Todo resolve que iria liberar a sua técnica amaldiçoada. Então voltamos o tempo para ver o bombado ainda criança espancando um valentão por ter debochado dele, e que ele achava sua vida bastante tediosa, até que uma mulher
surge impressionada pela surra que ele deu no cara e tudo mudou. Já no presente, Todo usa sua técnica, que consistia em fazer o rival trocar de lugar com quem ele quisesse, e assim ele confunde o espírito maligno, que se torna uma presa fácil, e Todo sente a mesma sensação que havia sentido anos atrás. No entanto, logo Hanami se adapta à situação e lança mudas de plantas contra os dois rapazes, mas Todo usa seus poderes para fazer Itadori mudar de lugar com a maldição, ficando fora do alcance das plantas. Já ele próprio fica parado e tenta se proteger usando energia amaldiçoada, só que ele conclui que as plantas se alimentavam de energia amaldiçoada e se livra desse poder momentaneamente, tornando o ataque ineficaz. Em seguida, Todo faz com que Itadori mude de lugar com a arma amaldiçoada que Maki havia deixado cair, já que seus poderes se estendiam a objetos inanimados. Com isso, ele desce a porrada em Hanami, que usa o seu braço negro para roubar a vida das plantas ao redor e transformá-la em energia amaldiçoada. E aí, quando Hanami está prestes a lançar um poderoso ataque, eis que a barreira ao redor da floresta é desfeita e Satoru aparece. Então ele demonstra o tamanho do seu poder ao derrotar Kumiya com um simples movimento, e depois lançar um ataque que vai Hanami do mapa. Em paralelo, vemos Mahito saindo de um depósito, carregando uma bolsa e um dos dedos de Sukuna. Mais tarde, vemos Mahito se encontrando com Hanami, que estava bastante ferido, e com Haruta Shigemo, um jovem usuário de energia amaldiçoada que participou da invasão ao evento de intercâmbio, mas não serviu pra nada. Então, Mahito revela que conseguiu pegar os 6 dedos de Sukuna que estavam em posse da escola, e também os 9 ventres amaldiçoados da pintura da morte, objetos esses que continham um enorme poder. E tudo isso foi possível graças ao dedo plantado na casa de Yoshino possuir um feitiço localizador, de forma que quando os feiticeiros Jujutsu o levaram para junto dos demais, os vilões conseguiram saber onde os objetos estavam escondidos. Já na academia de Tóquio, os senseis estão reunidos debatendo sobre o ocorrido, e decidem que inicialmente não iriam contar a ninguém sobre os objetos roubados. Além disso, Idichi revela que Kumiya não tinha dado muitas informações, só falado frases desconectadas, e que a única coisa que conseguiram extrair dele foi uma informação sobre uma criança monge de cabelos brancos, que ele nem sabia o gênero. Eles também debatem se o evento de intercâmbio deveria continuar, e Satoru deixa essa decisão nas mãos dos alunos. Assim, eles decidem por continuarem com o evento, e acabam se enfrentando em um jogo de beisebol, onde os alunos de Tóquio se consagram os vencedores. E durante o jogo, os diretores Yaga e Gakuganji decidem que apenas ficariam de olho em Itadori dali em diante. Um tempo depois, Fushiguro, Nobara e Itadori se juntam a Akari e Nita para investigar uma ponte assombrada, que já tinha tirado a vida de 4 pessoas ao longo de vários meses. E ao fazerem as investigações, descobrimos que aquele caso tinha algo a ver com a irmã de Fushiguro, pois ela também tinha ido até o local assombrado junto de uma amiga. Em paralelo, vemos Mahito usando um dos 9 ventres amaldiçoados para transformar um homem em um hospedeiro. De volta a Fushiguro, o rapaz entra em pânico por conta da irmã e pede a Idichi que mandasse alguém para protegê-la, só que o cara fala que não havia ninguém de nível 1 ou superior disponível para essa missão. E Idichi recomenda que os alunos retornem a um colégio, com medo de estarem enfrentando algo além de suas capacidades. Porém, temendo pela vida da irmã, Fushiguro ignora o pedido e decide agir sozinho. Só que os dois amigos não aceitam aquilo e o seguem até a ponte. Lá eles pedem que Fushiguro confie neles, e o rapaz decide abrir o seu coração, contando que a sua irmã vivia acamada e não podia se comunicar com ninguém. Por isso, mesmo que ela estivesse sendo assombrada por algum espírito maligno, a jovem não poderia contar. Após isso, o trio vai até a ponte e encontram diversas maldições, decidindo que era melhor se dividirem. Enquanto Nobara e Fushiguro lutam contra alguns demônios que agiam como topeiras, Itadori vai atrás de uma entidade chamada Ketsu, e Nobara acaba sendo puxada para dentro de uma parede, se deparando com isso, um cara amaldiçoado com um dos 9 ventres amaldiçoados da pintura da morte. E aí Ketsu corre para a abertura na parede também, dizendo que isso era seu irmão, revelando que ele também era amaldiçoado por um dos 9 ventres. E enquanto Itadori vai atrás dele, Fushiguro fica sozinho para enfrentar uma maldição de nível especial, muito parecida com a do reformatório, que também possuía um dos dedos de Sukuna em seu interior. É então que Fushiguro se dá conta que pelas datas, as mortes começaram a ocorrer após Itadori ingerir o primeiro dedo de Sukuna. E sem alternativa, Fushiguro enfrenta a maldição que era bem mais poderosa que a do reformatório, só que o garoto estava bem mais forte que naquela época, graças à sua vontade de superar Itadori. Ele então invoca alguns de seus familiares e cria um domínio para si, que mesmo incompleto lhe permite superar a maldição e finalizá-la. Assim, ele recupera o dedo de Sukuna, ao mesmo tempo em que temos um rápido vislumbre do demônio comemorando aquilo. É então que descobrimos que o pai de Fushiguro era um membro do clã Zenin, que tinha abandonado a família, e que Tsumiki não era a irmã de sangue do rapaz, pois o pai dele havia se casado com a mãe dela quando o garoto estava na primeira série. Só que as duas crianças foram abandonadas logo após isso, e foi quando Satoru apareceu, oferecendo ajuda a Fushiguro e sua irmã, em troca do rapaz se tornar um feiticeiro Jujutsu. Assim, os anos se passam, e vemos que Fushiguro deu uma surra em vários valentões, mas foi repreendido por Tsumiki, que segundo ele era uma pessoa muito boa que vivia enxergando o lado bom em todos, e pouco tempo depois disso, ela foi amaldiçoada, mas o responsável
imóvel nunca foi descoberto. No presente, o rapaz promete se desculpar quando ela despertar, e em seguida desmaia exausto. Já do lado de fora da caverna, Nobara e Eso percebem o que aconteceu, e o cara tenta escapar dali para recuperar o dedo de Sukuna. Só que nesse instante, Ketsu surge fugindo de Itadori, e o garoto percebe o rosto bizarro nas costas de Eso, que ele tentava esconder, e isso deixa o cara enfurecido, e Itadori pega Nobara no colo e corre dali. Logo, os jovens chegam até uma estrada, crente que tinham conseguido despistar os vilões, mas Ketsu surge do nada e os encara com seu sangue. Isso então usa um líquido para ativar uma técnica que paralisa os jovens e faz com que a pele deles comece a apodrecer. E aí, Eso começa a contar que eras atrás uma mulher que podia engravidar de um espírito amaldiçoado foi banida por sua família, e acabou chegando até um templo onde vivia um ancestral do clã Kamo. E ao saber da habilidade da mulher, o cara a fez engravidar 9 vezes e abortar as 9 gestações. E daí saíram os 9 ventres amaldiçoados da pintura da morte, sendo 3 deles considerados de nível especial, e esses eram Eso, Ketsu e o terceiro irmão, Chozo. E esses fetos foram colocados em uma espécie de animação suspensa, sem poderem ser destruídos, e mesmo assim os 3 irmãos desenvolveram uma grande ligação. No presente, Nobara usa o sangue do rival para ativar uma técnica parecida com a de um boneco de voodoo, ferindo a maldição mesmo à distância. Já Itadori se liberta da paralisia, pois Sukuna era imune a todos os tipos de veneno, incluindo aquele sangue, então ele avança contra Eso, mesmo sentindo bastante dor. Assim, o cara se vê obrigado a desfazer o feitiço de putrefação, e Ketsu termina sendo finalizado por Nobara, enquanto Itadori estoura o braço de Eso, que fica com os olhos cheios de lágrimas pela perda do irmão. Então, a garota percebe que o corpo de Ketsu não desapareceu como acontece com as maldições derrotadas, e conclui que ele deveria ser um humano possuído por energia amaldiçoada. A seguir, Eso tenta fugir dali, mas é alcançado por Itadori, que o finaliza com um poderoso soco usando o Kokusen. E mais uma vez, Itadori se mostra bastante chateado por ter finalizado alguém, sendo confortado por Nobara. Depois, eles encontram com Fushiguro, que entrega o dedo de Sukuna a Itadori, mas fala para o amigo não comê-lo. Só que o demônio faz aparecer uma boca na mão do rapaz e devora a relíquia, deixando todos contrariados. Longe dali, vemos Mahito, Geto e Chozo jogando um jogo de tabuleiro, quando Chozo sente a morte dos irmãos, e Geto recebe a informação de que eles foram derrotados por 2 alunos do primeiro ano, sendo um deles Itadori. Um tempo depois, Satoru está conversando por telefone com Tahime, que estava investigando quem era o traidor que estava ajudando as maldições, e a mulher revela que não tinha nenhuma pista ainda. E quando eles desligam, Satoru recorre a Meimei, lhe transferindo uma grande quantia em dinheiro. Já Fushiguro conta para Nobara sobre as suspeitas de que aqueles eventos misteriosos começaram quando Itadori comeu o primeiro dedo de Sukuna, e pede a ela que não conte aquilo para ele. Em paralelo, Sukuna revela exatamente isso para Itadori, e o rapaz pede que o demônio não conte aquilo para Fushiguro, ao mesmo tempo em que Maki, o Panda e Onumaki estão treinando para que não fossem deixados para trás pelos alunos do primeiro ano. E encerramos a temporada vendo Itadori, Nobara e Fushiguro sendo convocados por Satoru para uma missão super secreta. Fala galera, ansiosos para a segunda temporada? Me contem nos comentários. E se você fosse um soberano supremo e decidisse reencarnar como um Zé Ninguém, o que você faria? Quer saber o que esse cara vai fazer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.